Olá, pessoal, boa tarde. E essa live que a gente tá fazendo hoje, que é dessa peça aqui, ó. Nós vamos fazer uma pochete com uma telacê, né? Eu não vou fazer uma telacê aqui com vocês, pra não demorar muito. Então, eu já gravei na hora que eu tava fazendo uma telacê. E eu vou editar o vídeo, vou colocar pra vocês lá no meu canal do YouTube. E nós vamos começar pela parte da frente da peça. Essa aqui é a minha frente, tá? Eu já cortei ela do tamanho certinho. Vou falar pra vocês as medidas. Olha só, o meu espelho, aqui, ó. Ele tem um tamanho de 17, ó. Ele tem um tamanho de 14 centímetros por 17 de largura, tá? Esse aqui é o tamanho final dele. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar o fundo, né, o meu forro no fundo e já vou colocar o meu vivo, tá? Vou posicionar aqui, ó, vou marcar o meu meio. Tomem cuidado na hora de marcar os meios para não cortar a costura do matelacê. Coloca um pedacinho de sintético para poder dar o acabamento. E aqui, gente, eu vou utilizar o vivo pronto, não vou utilizar o vivo encapado, que é para poder facilitar e agilizar aqui na nossa peça. Eu utilizo o pé calcador comum da máquina para posicionar o vivo na minha peça. Eu uso o pé calcador de costura reta. Por quê? Porque aqui eu só estou fazendo uma costura de posicionamento, é como se fosse uma costura de segurança. Usando o pé calcador de costura reta, essa costura aqui, ó, essa costura do meu vivo, ela vai ficar bem aqui, ó, bem na pontinha, bem próximo à ponta. E aí, na hora que eu for fechar a minha peça, eu vou utilizar o pé de vivo. E aí, a costura do pé de vivo vai ficar bem aqui, passando bem próximo à canaleta do meu vivo, tá? E isso vai me dar um acabamento muito melhor. Para fazer o posicionamento do vivo no espelho da minha peça, eu utilizo o maior ponto da minha máquina, que no meu caso é o ponto de número 8, tá? Mas se vocês estiverem numa outra máquina, vocês vão utilizar o maior ponto da máquina de vocês. Vou posicionar aqui no meio, colocando aqui, ó. Retrocesso no começo. E vou costurar o meu vivo aqui. Gente, o vivo a gente costura com bastante calma, para ele não sair do lugar. Eu não dou pique em vivo, eu acho que não precisa. Então, é só vocês irem costurando bem devagarinho, posicionando ele devagarinho. Aí, vocês vão vir e vão cortar aqui, bem rente do início do vivo, vão posicionar e abaixar esse retalho aqui. E retrocesso no final também. Pronto. Agora é só refilar e a frente da minha pochete já está pronta. Na parte de trás, nós vamos utilizar aqui, ó, 2 suportes para o cinto da pochete. Então, aqui, ó, eu cortei um pedaço de sintético de 5 centímetros por 10, tá? E eu vou estruturar ele com o viés de gorgurão. Eu já passei a cola aqui. E aí, eu vou dobrar em cima do meu viés de gorgurão, fazendo um virado. Aqui. Dobrei, ficou bem certinho.
Pra quem não tem aqueles martelinhos chiques de virado, vocês podem utilizar o famoso martelinho lá da sua cozinha, né, de bater bife. A gente bate o bife desse lado, a gente vai usar esse lado aqui pra fazer as peças. Esse martelo, olha só como é que ele tem essa cabeça aqui, ó, bem retinha. Ele não é abaulada igual no martelo convencional. Então, ele super dá pra gente poder fazer isso. E aí, você vai bater aqui, ó, pra deixar bem retinho. E aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura de meio pé de máquina dos dois lados, com o ponto número 5, pra poder costurar esse suporte do meu cinto na minha pochete. Eu vou fazer a costura aqui e mostro pra vocês. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro pra dentro, pra eu poder fazer o posicionamento, tá? Pra eu poder fazer o acabamento dessa minha ponteira aqui, ó. Tá vendo como é que as minhas aqui, elas estão acabadinhas? Então, eu vou dobrar essa pontinha aqui 1 centímetro pra dentro. Pra poder posicionar esse suporte na minha parte de trás, primeiro eu tenho que fazer o desenho do meu espelho. Aqui, ó. Eu que fiz esse matelacê no meu espelho. Então, depois que o matelacê tá pronto, eu venho com um molde e vou riscar em cima do meu matelacê para eu poder fazer o corte. Então, aqui, ó, eu vou posicionar meio com o meio, tá? Que eu já marquei o meio dessa peça aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou riscar. Ó, eu fiz a marcação do espelho da minha peça no sintético. E para que esse matelacê não desmanche, eu vou fazer aqui, ó, uma costura em cima do meu risco com o ponto número 2. E aqui agora é só refilar. Ó, aqui onde é que ficou a minha costura. E eu vou costurar pra fora dessa costura que eu fiz, pra não desmanchar a costura, tomando muito cuidado. Vou cortar bem rente a minha costura, mas pro lado de fora. Aqui. Ficou a marcar o meu espelho, cortei ele certinho. Aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar a posição para posicionar o meu suporte de alça. De cima para baixo, eu vou marcar 4 centímetros. Aqui. Fiz a marcação de 4 centímetros de cima para baixo. Nas laterais, eu vou marcar 3 centímetros daqui para cá e 3 centímetros daqui para cá. E de baixo para cima, eu vou marcar 4 centímetros e meio. Olha só, ficou a marcação desse retângulo aqui no meio. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu suporte de alça para poder saber o tanto que eu vou cortar dele. Porque eu pus ele num tamanho que ele ficou grande. Então, aqui. Então, aqui. Esse meu quadrado aqui, esse meu retângulo, ele tem mais ou menos 5,5 centímetros de altura. Na hora que eu posiciono aqui, eu vou posicionar ele bem rente a essa linha aqui, ó.
E aí, eu vou cortar ele com aproximadamente 7 centímetros. Porque aqui, ó, aqui vai ser o limite dele. Só que como eu vou dobrar ele 1 centímetro, eu vou cortar ele um pouquinho maior para poder fazer a dobra e a costura. Então, eu vou cortar ele com mais ou menos 7,5 centímetros. Eu vou cortar nessa marcação de 7 centímetros que eu fiz. E agora, eu vou marcar 1 centímetro daqui pra dentro, que nem eu fiz com a parte de baixo. Agora, eu vou posicionar o suporte pra alça nessa marcação que eu fiz aqui, ó. Aqui é o início dele, aqui é o limite da lateral e aqui na parte de baixo é o final. Então, eu vou passar a cola instantânea para poder posicionar ele e depois eu vou vir com uma costura aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Olha só como é que vai ficar. E aí, ele deu até uma barriguinha. Agora, eu vou fazer uma costura de um retângulo aqui nos 4 lados. E ela vai ficar assim. Olha só, que nem eu fiz aqui. Aqui. Já costurei os 4 lados. Ficou prontinho. Agora, eu vou costurar o forro e já vou passar o vivo também, que nem eu fiz na parte da frente. E aqui, gente, qual é a parte de cima e a parte de baixo? A parte de cima foi onde eu marquei 4 centímetros. E a parte de baixo é onde eu marquei 4,5 centímetros, ok? Aqui, já costurei o forro e agora é só refilar. Agora eu vou fazer o meu canal do zíper. Aqui. Para o canal do zíper, eu cortei 27 centímetros por 4, tá? Eu não vou estruturar o meu sintético. Ah, cortei 2 partes. Não vou estruturar o meu sintético, porque eu quero que o meu canal de zíper, ele seja mais mole. Eu não quero que essa peça seja estruturada. E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou costurar direito do meu sintético com o direito do meu zíper, tá? Vou fazer uma costura de segurança de meio pé de máquina. E depois, eu vou vir e vou costurar o forro. Agora, aqui, ó, direito com direito. Agora, eu venho e costuro o forro. Eu já tenho um pedaço aqui, aí eu vou costurar direito do forro com o avesso do meu zíper. E aí, eu vou rebater essa costura com o ponto número 5. E aí, eu vou aproveitar que eu já vou rebater a costura aqui e vou costurar toda a volta para poder posicionar, para poder fixar o meu vivo, ó. Para fixar o sintético no forro. E aí, vai ficar mais fácil costurar na hora de fazer o fechamento da peça. E agora é só refilar o excesso do forro. Vou fazer o mesmo do outro lado. Vou alinhar aqui, ó, o início do meu primeiro lado com o outro, para eu não precisar destacar o zíper para ajustar. E o meu canal de zíper tá pronto. Agora eu vou colocar o cursor. Para colocar o cursor, gente, aqui, ó, eu abro um pouquinho só, olha lá, do meu zíper. Coloco o cursor de um lado, depois eu encaixo ele aqui do outro lado.
Aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Como vocês podem ver, tem uma linha aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, o meu zíper, ele tá certinho. Se o zíper tiver dando alguma barriga, gente, às vezes se um lado tiver maior que o outro, seu zíper vai entrar errado. Mas aqui, ó, é só vocês verem se o zíper tá entrando certinho, ó lá. Eu abri só um pouquinho e agora aqui, ó, é só empurrar o cursor. Aqui, ó. E aí, ele ficou retinho praticamente aqui, ó. E agora aqui, ó, vocês vão segurar aqui, ó, dos dois lados do zíper e puxar. Prontinho. O cursor já entrou. E aqui, e ele tá certinho, ó lá, não tá com barriga nem nada. É muito simples colocar o zíper, colocar o cursor no zíper, tá? Se vocês quiserem fazer uma bolsinha utilizando esse molde, agora vocês vão colocar o porta-alça aqui. Como eu não vou fazer bolsa, eu já vou colocar o fundo da minha pochete. Pro fundo, eu cortei 30 por 10. Como eu já mencionei para vocês nas aulas anteriores, eu sempre corto um pouco maior para poder refilar. Então, aqui, ó, direito com direito. Direito do zíper com direito do fundo. Eu também não tô estruturando o fundo. Vou fazer uma costura de meio pé de máquina com ponto número 5. Ah, tá vendo? Sobrou aqui um pouquinho, vocês podem cortar com 9. Vou pegar o direito do forro com o direito do forro do canal do zíper. E aqui eu vou costurar com um pé de máquina e o ponto número 3. Vou rebater essa costura com o ponto número 5 e meio pé de máquina. E aí, eu já vou aproveitar para refilar, ah lá, o excesso desse forro. Para ter certeza que o meu forro, que esse fole vai caber nos meus espelhos, o que que eu vou fazer agora? Eu vou clipar todo esse fole na minha bolsa, no meu espelho. Vocês vão marcar aqui, ó, o meio do canal de zíper, que eu não tinha marcado ele antes. Vai colocar meio com meio. E vai clipar. Aqui. Eu tenho um excesso de fundo com relação ao meu canal de zíper. Então, eu vou tirar aqui, ó, vou precisar cortar o meu fundo e eu vou deixar o suficiente a meio pé de máquina para poder fazer a costura. Ou seja, eu tô tirando aqui, gente, 1 centímetro no meu fundo. E eu vou clipar de novo, que é pra ter certeza que tá tudo certinho.
Quando você estiver fazendo a peça pela primeira vez, é sempre bom você testar as modelagens, até por questão de pé de máquina, às vezes a gente entra um pouco na costura, tudo mais. Eu não recomendo que vocês cortem certinho, né? Fez a peça a primeira vez, as medidas deram certinha, aí, a partir da segunda peça, vocês já podem cortar com as medidas direitinho, vocês não vão ter problemas. Mas a primeira peça, eu sempre recomendo que vocês cortem ela um pouquinho a mais, para que não tenham problema de perder, às vezes, um folho inteiro por causa disso. Olha lá. Agora que ficou certinho, eu deixei só o suficiente, que é meio pé de máquina, que é só pra gente poder fazer a costura de fechamento aqui. E eu vou costurar direito do fundo com o direito do zíper. Vou fazer uma costura de meio pé de máquina, ponto número 5, que é só uma costura de segurança. E depois eu vou costurar o fundo, o direito do fundo com o direito do canal do zíper. E aí, agora eu vou fazer uma costura de um pé de máquina e ponto número 3. E aí, eu vou rebater essa costura com o ponto número 5 e meio pé de máquina. E agora eu vou prender esse forro no sintético. Eu vou fazer uma costura de segurança aqui na beiradinha. Também com o ponto número 5 e meio pé de máquina. Agora, gente, eu já posso costurar o meu fole nos meus espelhos. Lembrando que vou marcar os meios aqui, né, para poder posicionar direitinho. Marquei os 4 meios, tanto na parte do zíper como na parte do fundo. E agora, vou posicionar o fole no espelho. Lembrando, gente, que sempre quando vocês forem fazer esse tipo de costura, vocês comecem costurando a parte da frente. Porque vai ficar mais fácil posicionar na máquina. E aí, consequentemente, a sua costura de fechamento vai ficar mais bonita. E também, para ficar mais fácil com relação ao zíper, gente, vocês não podem esquecer que, quando a gente tá falando de bolsa, existe um padrão para zíper. E o padrão da indústria de bolsas é que o zíper sempre fecha para a esquerda. Então, aqui, ó, o meu canal do zíper tá aqui e eu só tenho um zíper. Então, eu vou colocar o meu zíper na esquerda e vou colocar ele na frente da minha peça. Porque aí eu não corro risco de errar, tá? Vou começar clipando aqui pelo fundo. Pode ser que fique parecendo, gente, olha lá, ó, que não vai dar, mas é só vocês ajustarem que cabe certinho. É só distribuir. Ó, que fica certinho, olha lá. Fica bem distribuído a parte da frente no fole. Agora, gente, eu vou trocar o meu pé de máquina para o pé de vivo, porque aí a minha costura vai ficar bem rente, que nem eu falei com vocês no início do vídeo. Para poder costurar, gente, o fole no espelho, eu gosto de costurar
pelo espelho. Tem gente que fala que o certo é costurar assim. Eu não consegui me adaptar a costurar desse jeito, então eu acho mais fácil costurar desse jeito, com o espelho pra cima, tá bom? Vocês vão costurar da forma que vocês acharem mais prático. Pra costurar, eu vou utilizar o ponto número 3,5 por causa da minha máquina, tá? Por causa da minha máquina, não, por causa do Vivo. Se não tivesse o Vivo, vocês poderiam utilizar o ponto número 3. Se, por exemplo, se a gente tivesse estruturado essa peça, né, poderia usar um ponto maior, talvez um ponto número 4,5, por exemplo. 4,5 não, ponto número 4, por causa da quantidade de camadas. Mas aqui eu vou utilizar o 3,5 e fica bem tranquilo. Vou começar costurando pelo fundo. Antes de vocês começarem a fazer esse tipo de costura, é bom conferir a linha da bobina. Pra quê? Pra a linha não acabar na metade do caminho, gente. Então pronto. A linha vai dar pra fazer a costura. Então, eu vou posicionar aqui. Gente, já fiz a costura aqui. Como é que eu faço pra saber se a minha costura ficou boa sem desvirar a peça? Vocês vão vir aqui, ó, e vão verificar se o seu fole tá batendo certinho com o seu espelho. Por quê? Às vezes, na hora que a gente tá costurando, esse fole sai do lugar, ou o espelho sai do lugar. Isso acontece muito, principalmente aqui na curva, quando a costura é grossa. Então, basta você verificar aqui, ó, se tá alinhadinho, olha lá, o fole com o fundo. Aqui, ó, a minha costura toda tá bem alinhadinha, você não vê diferença. Então, fica bem mais fácil. E além disso, você vai vir aqui, ó, pela parte de dentro e vai conferir aqui o seu vivo. Porque aí você não vai precisar desvirar a sua peça. No caso aqui, eu não estruturei o fole. Mas se, por exemplo, eu tivesse estruturado, pode ser que na hora de desvirar, essa peça ia ficar marcada. Então, se eu consigo fazer essa verificação sem desvirar a peça, é melhor, porque eu evito essas marcações desnecessárias. Eu vou aproveitar aqui, ó, já sei que a minha peça tá belezinha, costurei direitinho, e eu já vou colocar o viés. Eu vou utilizar o viés de gorgurão, porque eu acho ele mais prático. Eu compro o rolo dele aqui, e aí dura bastante. Aqui. E como é que eu gosto de costurar o viés? Eu gosto de costurar o viés aqui na parte de cima, quando eu tenho uma peça que tem um vivo no meio do meu fole. Por quê? Porque aqui na parte de cima não vai dar pra ver a emenda do meu viés, ok? Então, eu vou começar a costurar aqui, e eu faço a costura do viés com o maior ponto da minha máquina, que nesse caso é o ponto de número 8. Aqui, ó, eu tava conferindo o meu viés, gente, aqui, ó. Ele ficou certinho, tá bonitinho o viés. Agora eu vou colocar o meu, a parte de trás no meu espelho. Vou posicionar aqui meio com meio e vou clipar toda a peça. Olha lá, ó, gente, fica parecendo às vezes que não vai dar, mas é só você distribuir que dá certinho, tá? Se vocês pegarem alguma peça que tem folha e ela ficar desse jeito, gente, não precisa ficar com medo, ai, errei a medida, vou ter que desmanchar tudo. Não, gente, é só distribuir direitinho, porque o folha, ele tem que entrar bem apertado, porque senão na hora que você for... Se você não tiver essa barriguinha, vamos dizer assim, na sua peça, na hora e você desmanchar o seu fole
e fazer ele maior, você vai ver que na hora que você for costurar, ele vai sobrar. Então, ele sobrando assim, ó, o espelho parece que tá sobrando, tá vendo? Parece que o espelho tá maior, mas não é, é assim mesmo, viu, gente? É só vocês distribuírem aqui, ó, que a peça vai ficar certinha. Olha só. Ficou certinho. O meu fole não tava errado, não tava pequeno. É assim mesmo. E pra facilitar a costura, vocês vão abrir o zíper. Vou voltar aqui pro ponto de número 3,5 para poder fazer o fechamento. Também vou começar a fechar pelo fundo. Aqui, ó. Tá fechadinha. Vou fazer a conferência aqui pelo lado de dentro mesmo, tá? Pra ver se não... Pra ver se o fole ou o fundo não saiu do lugar na hora da minha costura. E eles não saíram. E eu já vou passar o viés. Coloca no maior ponto da máquina. Vou começar aqui da parte de cima. Pronto. Já passei o viés. Só conferir aqui. Esse forro aqui, ele costuma dar umas... desfiar um pouquinho, aí tira as linhas que porventura tiver, confere se o seu viés tá direitinho. Aqui o meu viés tá direitinho, então eu vou desvirar a minha peça. E como é que você desvira esse tipo de peça? Você começa desvirando daqui, ó, da parte de cima aqui, ó. O meu zíper tá aqui e eu vou desvirar daqui. Vai pelas quinas, ó, dos dois lados do zíper. Pronto. E aí, agora, eu vou empurrar essa outra quina aqui, ó, a parte de baixo. Vou empurrar de um lado e depois eu vou empurrar do outro. Aqui, ó. Põe o dedão dentro da peça. E aqui, ó, os outros 4 dedos vão empurrar a peça. E essa mão aqui, ó, a mesma coisa. O dedão tá aqui dentro e os outros dedos estão segurando aqui do lado de cá. Aí, empurra. Pronto, empurrei de um lado e agora eu vou empurrar do outro. Pronto. Peça desvirada. Aqui. A nossa peça tá quase pronta. Eu vou aproveitar aqui e vou colocar a minha etiqueta, tá? Eu uso uma etiqueta acrílica lá dos meus parceiros, o pessoal da Rei dos Apliques. Eu vou deixar o link deles aí na descrição do vídeo. Quem comprar etiqueta de acrílico com ele, né? Eles têm essas etiquetas espelhadas que são lindas. Essa aqui ainda tá com a película. Na hora que eu colocar ela aqui, eu vou tirar a película para vocês verem como é que é lindo. Quem comprar com eles vai ganhar um projeto meu, tá? É um projeto exclusivo. Ele não tá à venda. Ele vai ser só para as alunas que comprarem as plaquinhas de metal com o pessoal do Rei dos Apliques. Mas aí vocês têm que falar que é a minha indicação. Vocês vão entrar em contato com o Júnior, ele vai passar para mim. E aí eu adiciono vocês na aula. Tem a opção de plaquinha com rebite, mas eu não quis com rebite, eu preferi essa aqui, ó. Olha lá, que ela é colada. Esse aqui é o verso da plaquinha. E eu vou passar a cola instantânea nela. Eu vou abrir aqui a minha bolsa, que é pra poder facilitar. Vocês vão passar a cola instantânea, aqui, ó, nas partes em que não tem gravação, tá? Porque se você passar em cima da gravação, a cola vai preencher esse espaço da gravação. E pode ser que dê algum reflexo disso
na escrita aqui na frente. Então, vocês vão passar a cola onde não tem gravação. É bem pouquinha cola, viu, gente? Que é pra não vazar. Vocês vão passando a cola bem devagarinho. Que é pra não ter problema da cola vazar pro seu sintético. E aí, vocês sabem que quando cola instantânea vaza pro sintético, ela fica com... deixa o sintético com um aspecto esbranquiçado e fica muito feio. Eu vou colocar aqui, ó, ela aqui no meio, mais ou menos. Boa tarde, Angélica. E aí, é só segurar um pouquinho pra ela poder fixar. Olha só. Aí, aqui, ó, com a unha mesmo, gente, vocês vão aqui, ó, Vocês vêm aqui na beiradinha, em uma das beiradinhas com a unha mesmo, e vai puxar a película, tá? Ela é uma película meio chatinha, às vezes, de sair, mas ela sai. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pega uma agulhazinha e vai tentando. Mas aqui, ó, com a unha mesmo, vocês conseguem levantar ela aqui. Eu gosto de ir tentando com a unha, gente, porque eu acho melhor. Tá? Fico com medo de, às vezes, usar outra coisa e arranhar. Aqui, ó. Lá, consegui puxar a beiradinha dela. Inês, essa aula eu vou disponibilizar ela depois no YouTube, sim. Aqui, ó, tá vendo a películazinha? Aí é só tirar. Olha, gente, o brilho. Olha só como é que ela é espelhada mesmo. Olha o reflexo. Eu tenho uma janela aqui na frente. Olha o reflexo que ela tá dando da janela. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem a gravação dentro da plaquinha. Ela é espelhada. Olha que coisa linda. Bom, gente, aqui, ó. A pochete já tá pronta. Então, agora a gente vai fazer o cinto, tá? Eu fiz um cinto com fivela. Na verdade, esse aqui eu só comecei a fazer, eu nem finalizei ele pra poder finalizar com vocês. Aqui. A medida que eu passei pra vocês aqui, ó, pra usar esse tamanho aqui de suporte de cinto, é para um cinto, gente, de 2,5. Então, se vocês forem fazer um cinto mais grosso, vocês vão ter que mudar essa medida aqui, ó. Tanto que ele passa bem justinho aqui, ó. Nesse espaço aqui. Eu queria que ele ficasse bem justinho para não ficar aquela coisa molenga. E aí, na hora que a pessoa posiciona a pochete, ela fica caindo. E aí, eu não quis. Então, ou seja, se vocês forem fazer, por exemplo, um cinto de 4 centímetros, aí vocês vão ter que diminuir aqui, ó. Aqui eu dei um espaço de 4 centímetros de cima para baixo e 4,5 de baixo para cima. Aí vocês vão ter que diminuir esse espaçamento. Vocês vão colocar, por exemplo, 3 de cima para baixo e 4 de baixo para cima. Tá vendo que aí vai dar para vocês colocarem um cinto de 4 centímetros, tá? O meu aqui é de 2,5. Esse material que eu tô utilizando aqui, gente, é o Montana Couro. Então, você não precisa usar duas partes dele. É uma parte só. Aqui, ó. O meu avesso dele aqui e o direito dele aqui. Eu cortei ele na largura. Então, aqui eu tenho 1,40 m. Eu recomendo, para que o cinto fique com um acabamento bem melhor, que vocês peçam a cliente para medir a circunferência, né, da barriga aqui. Porque se vocês utilizarem 1,40 m, gente, vai ficar muito grande. E aí vai ficar feio, porque a pessoa vai ficar com esse monte de cinto sobrando. Então, se vocês pedirem ela para medir mais ou menos esse tamanho aqui,
Aí vocês cortem, por exemplo, uns 10 centímetros a mais, que vai ser o suficiente para colocar a fivela e fazer os acabamentos, tá? Então, eu tô medindo aqui em mim mesmo. Vamos ver aqui, olha. Eu medi aqui, tá? Então, eu vou colocar mais 10 centímetros. Aqui, pronto. E vou cortar. Essa aqui vai ser a ponteira do meu zíper. Então, o que que eu vou fazer? Pra ficar mais bonitinho, eu vou dar uma arredondada nela. Não precisa de molde mesmo, não precisa de molde, viu, gente? Tô arredondando aqui a olho. Obrigada, Sandra. Obrigada, Giovânia. Que bom que vocês estão gostando. Giovânia, ainda tô te devendo a live da bolsa, né? Pode deixar que nós vamos fazer ela. Aqui, ó. Ficou redondinha. Essa aqui era uma outra marcação que eu tinha feito. Eu vou apagar ela aqui, gente. Aqui, ó. E daqui pra dentro, eu vou fazer 7 marcações. 7 furos. E eu vou marcar uma distância de 5 centímetros entre eles. Aqui. Já fiz lá todos os furos do meu cinto. Do outro lado, eu vou colocar a minha fivela. E como é que eu faço? Eu marquei aqui, ó, 3,5 centímetros, 3,5 centímetros daqui pra cá. E fiz um furo, tá? Fiz um furo com o meu furador manual. E aqui, ó, esse coisinha aqui da minha fivela, gente, ele é bem grossinho. Então, eu vou precisar de uns 3 furos aqui pra ele poder se movimentar direito. Aqui, ó, vou vir aqui e vou fazer outro furo. Aí, aqui. Aqui, ó. A minha fivela tá aqui, ó. Esse é o direito da minha fivela. Aí, eu vou pegar o meu cinto aqui, ó. O avesso do meu cinto e vou colocar ele aqui, ó. E esse pedacinho aqui vem pra parte de trás. Olha só. E aí, aqui, eu vou posicionar ele de acordo aqui, ó. Aqueles buraquinhos que eu fiz, olha lá, foi pra poder passar isso aqui, ó. E aí, o meu cinto, ele vai se movimentar, a minha fivela, ela vai se movimentar melhor aqui no cinto. Eu não vou fazer o pesponto dela aqui, gente, pra não demorar. Porque senão eu vou ter que trocar o pezinho da minha máquina de novo, porque aqui eu tô com o pé de vivo. Então, eu vou dar só um pontinho de cola aqui pra vocês verem. E depois eu vou finalizar ela aqui, ó. Aqui eu tô utilizando Montana couro. Então, eu só preciso de uma tira de sintético. Se vocês estiverem usando o Montana convencional, vocês vão cortar 2 vezes, tá? Vai colar um no outro e vai costurar para depois fazer essas marcações aqui que eu tô falando com vocês. Então, aqui, ó, o meu cinto, ele tá praticamente pronto. O que que tá faltando aqui? Aqui. Olha lá, o cinto tá praticamente pronto. O que que tá faltando aqui? Eu vou colocar aqui uma tirazinha para poder prender esse excesso de cinto aqui, ó, da tira. Então, eu vou utilizar... Se eu for fazer no Montana couro mesmo, ele vai ficar muito grosso. Então, vocês podem utilizar o Montana convencional e aí vocês só vão utilizar também um lado dele, porque é só pra fazer uma tirinha assim, ó. É só pra fazer uma tirinha assim. Aqui, eu vou utilizar essa sobrinha do fundo, na hora que eu fui cortar. E aqui, ó, quando vocês forem posicionar ele aqui,
vocês nunca deixem ele justinho assim não, tá? Vocês têm que deixar sempre um espaço, porque você tem que lembrar que essa parte do cinto tem que passar aqui, gente. Ou então, você sempre posicionem ele assim, ó, já com os dois juntos, para poder ficar mais fácil. E aqui agora eu vou dar um pontinho aqui de cola para poder fixar ele aqui. Aqui, ó. Agora lá, ó, tá vendo? Já tá com o meu acabamento. Vamos dizer assim, ó. Aí aqui, ó, o meu cinto aqui agora, gente, também já tá pronto. E agora é só passar o cinto aqui. Aqui. Eu vou passar daqui pra cá, gente. Aqui, ó. E vocês sempre deixem aqui, ó, esse pedacinho. Olha lá, sempre deixa a fivela bem próxima, porque é pra não correr o risco de perder isso aqui, ó, gente. Quando vocês forem colocar a fivela, sempre posiciona assim, ó. Tá? Porque senão, se vocês deixarem esse lado do cinto aqui solto, vocês podem correr o risco de perder essa tira aqui que a gente colocou. Ou então, vocês podem rebitar ela aqui no cinto, que aí não corre o risco dela sair. E aqui, ó. Posicionei aqui, ó, lá. Passei ele aqui por dentro. E tá pronto aqui, ó, a nossa pochete com fivela.